Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo o resumo e análise do filme The Black Phone, no Brasil O Telefone Preto, sendo um filme de terror lançado em 2022, e traz o tema de assassino em série com elementos sobrenaturais, sendo baseado em um conto do escritor Joe Hill, o filho do Stephen King, e sendo dirigido por Scott Derrickson, o diretor do Exorcismo de Emily Rose e A Entidade. Um filme que não se tinha muita expectativa na época, mas pelo seu sucesso surpresa, arrecadando mais de 160 milhões, acabou dando força para sair uma continuação, o transformando numa franquia. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo, e também de hypar o vídeo, ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em que a história se passa em 1978, em um subúrbio de Denver, Colorado, que está imerso em uma atmosfera de medo, porque alguém conhecido como o Sequestrador está solta, capturando vários garotos da região, e com o pouco tempo que passa, vai acontecendo outras vezes. E nesse contexto conhecemos o protagonista Finney, um garoto de 13 anos, tímido e inteligente, mas que é constantemente alvo de valentões na escola, em que ele e sua irmã mais nova, Gwen, vivem com um pai alcoólatra e abusivo, encontrando apoio apenas um no outro, em que a Gwen é espirituosa e corajosa, e possui uma habilidade secreta. Ela tem sonhos psíquicos que às vezes se tornam realidade, uma herança de sua mãe falecida. E após o desaparecimento de seu amigo Robin, um garoto durão que o protegia dos valentões, o Finney se torna a mais nova vítima do sequestrador, em que ele é abordado por um mágico de aparência desajeitada com balões pretos, e acaba sendo dopado e jogado em uma van. E assim, o Finney acorda em um porão à prova de som, com apenas um colchão, um vaso sanitário e um misterioso telefone preto fixado na parede. E o sequestrador, quando aparece, está usando uma máscara demoníaca, e informa ao Finney que o telefone não funciona há anos, e mesmo tentando manter a calma, o Finney está aterrorizado, estando à mercê do sequestrador, que se mostra ser um psicopata sádico e enigmático. Mas o desespero do Finney é interrompido quando, para seu espanto, o telefone preto começa a tocar. E ao atender, o Finney ouve a voz de um garoto, e logo percebe que está falando com o fantasma de Bruce, uma das vítimas anteriores do sequestrador, em que o Bruce não consegue se lembrar do seu próprio nome ou de muitos detalhes, mas dá a Finney sua primeira pista para a sobrevivência. Ele o instrui a cavar sobre um ladrilho solto no chão, onde encontrará terra que pode ser usada para criar um túnel. E passado o tempo, o telefone continua a tocar, e a cada chamada, o Finney se comunica com o espírito de outra vítima, que lhe oferece uma peça do quebra-cabeça para sua fuga. Cada fantasma compartilha o que aprendeu durante seu próprio cativeiro, transformando o porão em um arsenal de conhecimento para o Finney. Entre os fantasmas está o Billy, que diz para ele usar um fio de um tapete para tentar abrir a janela do porão. A tentativa é falha, mas o fio se torna uma ferramenta útil mais tarde. Outro fantasma, Griffin, lhe dá a combinação de um cadeado da casa do sequestrador, e assim o Finney tenta fugir, mas não consegue ir muito longe, com o sequestrador o pegando de volta. E depois outro fantasma vence um valentão que também foi vítima, fala para ele quebrar uma parede para acessar um freezer na sala ao lado, mas esse plano também falha. E acaba que seu melhor amigo, o Robin, também começa a se comunicar, e é o único que ainda lembra do próprio nome e outros detalhes, e acaba sendo a voz mais importante, dando ao Finney a coragem que lhe falta, o ensinando a se defender, e fala para o Finney pegar o telefone e encher ele com a terra que cavou para transformá-lo em uma arma improvisada. E enquanto o Finney luta para sobreviver, a Gwen fica desesperada para encontrar o irmão, e seus sonhos se tornam mais intensos e vívidos, revelando pistas fragmentadas sobre o sequestro, com ela sonhando com os balões pretos e vislumbra a casa onde o Finney está preso, e acaba falando para a polícia, que inicialmente se mostram céticos, mas começam a levar as visões a sério quando as informações que ela fornece se mostram precisas.
E de volta ao cativeiro, o irmão do sequestrador, que não sabia o que ele fazia, encontra o Finney e por conta disso o próprio irmão o mata. E assim o sequestrador, irritado, decide que é hora de terminar o jogo e tenta matar o Finney com um machado. No entanto, Finney não é mais o garoto assustado do início. Fortalecido pelos conselhos e pelos espíritos dos mortos, ele preparou uma armadilha mortal. Usando todas as dicas que recebeu, ele faz o sequestrador cair no buraco que cavou e começa a bater nele com o telefone cheio de terra, que o deixou mais duro, e consegue machucá-lo, e depois começa a estrangulá-lo com o fio do telefone. E assim, o telefone toca pela última vez e o Finney coloca no ouvido do sequestrador, dizendo "é para você". E o sequestrador escuta todos os garotos mortos zombando dele e tendo a vingança. E após isso, o Finney consegue quebrar seu pescoço e dessa forma o mata. E é exatamente nesse momento, guiada por sua visão final, a Gwen leva a polícia para a suposta casa do sequestrador. Mas na verdade ele tinha duas casas. Na que a polícia entra é onde ele escondia os corpos dos garotos. E na casa ao lado é de onde o Finney emerge vitorioso e se reúne com sua irmã. É um emocionante reencontro. E o filme termina com o Finney voltando para a escola, não sendo mais uma vítima, com a nova confiança. Então, O Telefone Preto eu acho um filme bem legal, não acho um clássico ou um dos melhores dos últimos anos, mas entrega uma boa experiência, sabendo misturar esse suspense com sequestro com bastante tensão e inserindo esse lado sobrenatural. A ambientação e cenário estão boas, se passando nos anos 70, consegue trazer esse visual e referências sem ser forçado. Algumas coisas lembram It, a Coisa, que faz sentido por ser do filho do King, então tem coisas parecidas com as obras do pai, e tem até algumas cenas em Super 8, aquela filmagem mais danificada da época, nas cenas envolvendo os sonhos da Gwen, que deixa o momento mais único. E mesmo se passando muito tempo em apenas um lugar, ele não fica chato, por conta da direção que sempre faz cortes e movimentos para deixar tudo mais dinâmico, principalmente na parte em que aparecem os fantasmas, que mesmo presentes só se comunicam através do telefone, fazendo a conversa ser bem interessante. As atuações estão boas, com os principais sendo o Mason Thames, como o Finney, que tem uma boa evolução de um garoto frágil para alguém com coragem, a Madeline McGraw, que faz a Gwen, que é carismática, e os dois têm uma boa química como irmãos, e a trama dela complementa o filme. E o Ethan Hawke, que faz o sequestrador, que consegue ser bem bizarro e perigoso, e com essa máscara que ficou bem marcante. Então os problemas é os clichês, que sempre tem, deixando tudo mais previsível. Podia ter pegado mais pesado nas partes gráficas, o filme não é leve, mas poderia ter ido mais além. E o final que é bem forçado, com o Finney matando o sequestrador, que isso faz parte da evolução do personagem, mas é para ter sido mais difícil, e acabou sendo bem simples. No todo, é um filme divertido, e dou a ele a nota 7. Então é isso, espero que tenham gostado, deixem nos comentários se já assistiram O Telefone Preto e o que acham dele, e quais suas expectativas para O Telefone Preto 2. Até o próximo, e tchau!